Olá, gente! Começamos mais uma aula. Hoje eu trouxe para vocês aí os artigos e numerais, que são classes de palavras, né? Fazem parte, temos 10 classes de palavras na língua portuguesa, já vimos algumas em outras aulas, e eu trouxe duas justamente porque o artigo é uma classe de palavras fechada, né? E aí nós temos pouca coisa para falar sobre ele, então eu já trouxe duas para que a gente possa adiantar um pouquinho, certo? Iniciamos pelos artigos, então, eles são palavras que podem definir ou indefinir, individualizar ou generalizar o substantivo a que ele se referir. A gramática classifica os artigos em duas categorias, né, conforme o valor semântico que eles apresentam. Assim, nós vamos ter os definidos e os indefinidos. São apenas esses 8, né? Então, temos a e o, as e os para definidos, e de indefinidos temos uma, uns e umas. Qualquer palavra ou expressão antecedida de um artigo, ele vai tornar-se um substantivo. É o que acontece, por exemplo, com a palavra melhor no título da revista, né? O melhor do Recruta Zero. Então, melhor, em geral, ela é empregada como adjetivo. No caso do título, ela foi substantivada pelo artigo definido, o que vai lhe conferir um novo sentido, né? Também é comum a gente encontrar os artigos acompanhados aí de quando eles vêm junto, né? Quando eles se juntam com as preposições. Quando ela estiver unida a uma preposição, a gente vai chamar de combinações e contrações, né? Por exemplo, quando eu junto a preposição de com o artigo a, que vai virar da. A preposição em mais a, que vai virar na. Isso a gente vê quando estuda preposições, né? Que aí fica mais fácil. O artigo definido ou indefinido, ele introduz o substantivo indicando o gênero e número. O emprego desses artigos, ele vai ser muito importante para permitir a distinção de palavras homônimas, que são palavras da mesma origem e têm a mesma grafia, porém elas possuem um sentido diferente. Exemplos: temos aqui a grama, que se refere a capim, né? E se nós usar o grama, é a medida de massa, é o peso, né? Temos a moral, que quer falar em ética, conclusão, e temos o moral, que é o estado de espírito, o ânimo, né? A caixa é um objeto e o caixa, nós vamos se referir aí a um funcionário, né? De supermercado, de banco, qualquer um. Vamos pensar, o nascente é quando a gente está pensando aí no nascente do sol, e a nascente quando a gente pensa em fonte, né? De água. Elas também podem adquirir aí um novo sentido conforme o que a gente fala, né? Então, pode atribuir, desculpa, um novo sentido aí para as frases. Por exemplo, quando eu falar, nossa, hoje estou com um sono, eu não necessariamente estou indeterminando o sono, mas eu estou dando ênfase, né? Dando a entender que é muito sono. Ontem uns garotos estiveram aqui à sua procura. Esse uns garotos atribui um sentido impreciso para o substantivo, né? Como se a pessoa que estivesse falando, ela não tivesse interesse em precisar quem, ou ainda quantos garotos. Devo ter uns R$ 50 na carteira?
Esse artigo indefinido, ele vai dar a ideia de imprecisão, de aproximadamente R$ 50, né? No segundo, quando eu utilizo a comissão formada por alunos dos terceiros anos, vejam que aqui eu estou me referindo a alguns representantes, né? Quer dizer que nem todos os alunos fazem parte da comissão. Agora, quando eu falo a comissão formada pelos alunos dos terceiros anos, a presença do artigo junto com a preposição por, que virou pelos, ele vai me dar uma ideia de totalidade, ou seja, a comissão é formada por todos os representantes dos terceiros anos, né? Quando eu digo ele é professor, esse sentido, né, é de que a pessoa tem a profissão de professor. Agora, quando eu digo ele é o professor, vejo que tem um sentido de determinar uma pessoa como professor da turma. Ou ainda, eu estou atribuindo aí um sentido de que é um super professor, de que é o melhor professor, né? Diferente, por exemplo, ainda, de eu dizer ele é um professor, ou seja, ele é um entre tantos, ele é um, né, e não necessariamente um dos melhores, né, é um entre os outros. Passamos agora para os numerais. Os numerais têm um pouco mais para falar, e são palavras que vão indicar aí quantidade, essas quantidades numéricas ou posição aqui dentro de uma série, né? Esses numerais, eles são classificados em ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Os ordinais são os que indicam série, né? Então, primeiro, segundo, terceiro. Os cardinais são os números que indicam aí quantidades numéricas, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Os multiplicativos, eles indicam uma multiplicação de unidade, né? Então, duplo, dobro, triplo, quadruplo, etc. E os fracionários que indicam aí as frações, né? As divisões. Então, um meio, um terço, um quarto e assim por diante. Os numerais, eles podem ser flexionados em gênero, número e grau, porém com algumas distinções, né? Em gênero é quando a gente flexiona em masculino e feminino. Então, sofrem flexão de gênero os cardinais 1, 2 e os indicativos de centenas a partir de 200. É por isso que a gente fala um papel ou uma folha, 900 homens ou 900 mulheres. E a maioria dos ordinais e dos multiplicativos e alguns fracionários. Os demais não sofrem, por exemplo, 3 homens, 3 mulheres, não sofre flexão. Flexionam-se em número os cardinais terminados em lhão, todos os ordinais, todos os multiplicativos e os fracionários de meio a décimo. Por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, né? Milhão e milhões. Nós também vamos ter a flexão em grau, né? Essa flexão em grau, ela mais tem a ver com com um novo sentido adquirido por esses numerais. Por exemplo, não vou ganhar nem umzinho, né? Esse umzinho tem um sentido, né, de pelo menos um, tá? Não podemos nos esquecer aí dos números romanos, né? Então, coloquei aí os principais, a partir desse é possível formar quase todos os outros. Sempre que a gente quer formar
um número, a gente vai acrescentar 1, 2, 3 e 4 ou 5 e assim por diante. Se for menor, a gente acrescenta antes, se for maior, a gente acrescenta depois. Por exemplo, para formar o número 6, eu acrescento o número 1 depois do 5. Se fosse para formar o número 9, por exemplo, eu acrescento o número 1 na frente do número 10. Nós temos que tomar atenção para a grafia de alguns ordinais. Trouxe aqui alguns, né, para que a gente consiga pensar sobre eles. Por exemplo, o 80, gente. Desculpa, o 80 em ordinal, né? Então, nós vamos ter octogésimo. E olhem agora o 800, octingentésimo, né? Então, há alguns aí para a gente pensar, certo? Já deixo aqui na tela para que vocês possam ler. Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo e também conseguir travar, né, para que vocês leiam aí. Algumas curiosidades, né, sobre os numerais. Algarismos ou numerais? Em textos devem ser empregados os numerais, gente. Ou seja, algarismos deixa lá para matemática, né? Apenas telefones, datas e dados estatísticos devem aparecer nos textos em algarismos. A questão de papas, reis, séculos, artigos de lei e partes de obras com números romanos, tem aí uma observação quanto à leitura e à escrita, né? Então, estes devem ser lidos como numerais ordinais até o 10º, e daí por diante vão ser lidos como cardinais. Por exemplo, Papa 16, né? Agora, se fosse, deixa eu pegar um outro exemplo, século V, por exemplo, tá? Os cardinais, gente, na leitura, a gente deve colocar a conjunção e após as centenas e as dezenas. Por exemplo, para ler 1334. Os dias do mês, eles são lidos como cardinais. Porém, para o primeiro dia do mês, a gente sempre vai ler em ordinal. As enumerações, gente, de páginas, de folhas de livro, número de casa, de apartamento, de quarto de hotel, de poltrona de teatro, sei lá, todas as enumerações possíveis. Quando o numeral preceder o substantivo, nós vamos ler ele em ordinal. Por exemplo, a 33ª página. Quando ele for depois do substantivo, eu vou ler ele como cardinal. Por exemplo, página 33. No caso dos numerais coletivos, então, algumas gramáticas tratam aí os numerais coletivos como substantivos coletivos, né? Mas como eles são palavras que indicam quantidades numéricas, eles também podem ser considerados como numerais coletivos. Então, dezena, novena, década, né? Podem ser também considerados como coletivos. Tem aí uma curiosidade quanto ao numeral ambos, né? Ambos, ele substitui, em geral, o numeral 2. Só que, às vezes, nós vamos encontrar a expressão ambos os dois.
e ela é utilizada como um pleonasmo estilístico, né? Isto é um recurso de linguagem para reforçar, enfatizar essa ideia do ambos. Os elementos do grego antigo e do latim, eles também podem ser utilizados, né, para indicar quantidade. Por exemplo, quando eu uso o, o elemento tri, na palavra tricampeão, por exemplo, eu estou indicando aí uma quantidade, né? Quando eu uso bi, né? No bicama, por exemplo, eu também estou utilizando aí uma quantidade, certo? Aí nós também temos que pensar no sentido que a gente dá para algumas expressões que denotam quantidade. Por exemplo, quando eu digo essa menina é nota 10, vejam que eu estou falando que ela é uma pessoa excelente, né? E não necessariamente estou falando aí de uma quantidade, né? Um outro exemplo. Hoje minha cabeça está a mil. Quando eu falo isso, eu quero dizer que ela está muito ativa, que eu estou fazendo muita coisa, né? Que eu estou com muitos pensamentos, muitas ideias, e não necessariamente uma quantidade, né? Ou uma quilometragem, sei lá, né? Pessoal, por hoje era isso, né? Quanto a numerais e artigos. É um É um conteúdo bem legal, a gente tem várias coisas para pensar sobre ele, né? E eu espero tê-los ajudado. Obrigado por acompanhar aí as nossas aulas. Fiquem com Deus, paz e bem.